Olá, gente, eu sou a Fabi Miller e esse é mais um Pode Ciclar. Lembrando vocês que toda segunda-feira, às 8h20 da noite, tem episódio novo no ar nas plataformas do YouTube e Spotify. Olá, eu sou a Rafa Silva e hoje a gente está com um episódio com duas convidadas. Viemos falar de um tema polêmico e que as pessoas têm que ter um pouquinho de ganho de consciência e respeito sobre a situação atual, sobre algumas escolhas, sobre alguns propósitos de cada pessoa. Hoje a gente está com a Aline e com a Marcele. Oi, meninas. Primeiramente, obrigada pelo convite. Eu sou a Aline. Eu sou a Marcele. Gente, elas estão um pouco tímidas e é normal, tá? Boninho, nem precisa cortar essa parte que a gente gosta do natural mesmo, do original. A Rafa mesmo, ela tem um processo pra vir aqui falar, viu? Tenho muito processo. Pra mim Né? gravar um stories, olha, vocês não têm ideia do processo que é. E as meninas estão tímidas, mas já vai se soltando, né? Sim, aos pouquinhos a gente vai se soltando. Elas são casadas, elas têm um bebê muito lindo que tá aqui também no estúdio. Não dá pra vocês verem, mas ele tá atrás das câmeras, o Caetano. Tá com 2 meses, né? Isso, 2 meses e meio. Ah, e elas tiveram Caetano por fertilização in vitro, é isso? Isso. Não começa contando. Ué, gente, que tá aqui pra conversar. Olha lá, tá vendo a discórdia que é esse podcast? Ué, gente, você Deixa ela contar a história dela, a gente gosta. Então agora ela vai contar. Fabiana. Rafaela, não corte eu. Vamos lá, gente, volta. Você vê, é uma polêmica. Conte pra nós, Aline, de como foi todo esse processo pra vocês. Bom, ter um filho sempre foi um sonho pra gente. Acho que sempre foi desde o primeiro encontro, né, Má? Eu tinha muito esse sonho de ser mãe e de gerar. E a gente se casou em 2019, a gente se conheceu em 2017 e foi um amor à primeira vista. E onde vocês se conheceram? Na verdade, a Marcele, enfim, me conhecia, acho que de rede social, e veio falar Não, comigo. mas conta a história direito, amor. Então, conta aí. Vamos contar. Há muito tempo atrás, eu vi a Aline numa festa. Aqui em Sorocaba. Isso. E ela chamou muito a minha atenção. E eu comecei a perguntar para as minhas amigas quem que era aquela moça. Aí falaram, não, ela já tá ficando com outra pessoa e tal. E aí eu falei, então tá, né? E aí 5 anos se passaram. Olha, então já era um amor de 5 anos atrás. Sim. Ela era minha crush. Ela não sabia, né? Você olhou e falou, essa mulher ainda vai ser a mãe do meu filho. E aí, todo esse tempo se passou, eu fiquei solteira, eu vi que ela estava também. É agora. E aí eu comecei a adicionar, mas ela não me aceitou em nenhum lugar. Falando, não conheço. Difícil, a Aline foi difícil. Ela me ignorou. E aí, só que a gente tem uma amiga em comum, que é uma das melhores amigas dela. E aí eu fui falar com a amiga dela, falei, olha, gostaria de conhecer ela, assim, mesmo se fosse só amizade. Mas... Deixa eu sentir esse gostinho. Fala pra ela me adicionar, poxa vida. Fala pra ela aceitar eu, por favor, porque tá difícil. E aí ela me aceitou, e aí... Aí agora a você gente... pode contar, amor. Aí a gente se encontrou, enfim. E aí eu falei, cara, você... Ela falou, né, você era o meu crush. Eu falei, e você é o crush que eu não conhecia. Porque amar, tipo... Meu, é muita coisa eu acho que De as almas. coisas vão se encontrando, assim, né? E era a pessoa que se eu falasse, Deus... Tipo, quero essas coisas em uma pessoa, Essas assim. características, Essas características. esses itens. E aí me veio amar. Assim, eu falei, gente, que coisa incrível. Ai, que lindo, deu match. Total, deu match. Total. E aí, enfim, a gente se conheceu em 2017, né? A gente se apaixonou. Em 2018, final de 2018, a gente casou, né, no civil, e em 2019 a gente comemorou com uma festa dos sonhos, né, amor? Gente, as fotos, eu não participei desse casamento, mas eu olho essas fotos, é surreal. Pensa num casamento que foi assim, maravilhoso. As duas estavam lindas, a festa com uma energia linda.
Surreal, gente. É o casamento que eu queria. Felipe, vamos casar? Eu quero casar, amor. Já é o terceiro episódio que ela pede Felipe casamento. É. Ele não casa comigo. Por favor, Felipe, tome alguma providência. Bom, mas aí, enfim, aí a gente casou e aí a gente tinha esse sonho de ter filho e tudo mais. Então a gente tem um casal de amigas, que é essa amiga em comum que tem um filhinho. E aí a gente começou a entender como funciona esse processo de FIV e tudo mais. E aí em 2020 a gente já tinha marcado uma consulta quando veio a pandemia. Aí mesmo assim a gente acabou... Eu falei, não quero adiar também... A gente não sabia quanto tempo ia durar, o que ia acontecer, né, naquele começo. E aí a gente fez uma consulta remota, né? E aí o médico já passou todos os exames que tinham que fazer e mais ou menos explicando pra gente como funcionava. E aí quando a gente decidiu começar a fazer os exames, a gente descobriu quão complexo era, né, o procedimento de FIV. A gente achava que era uma coisa, mas viver tudo aquilo foi uma experiência realmente desafiadora. E aí a gente tinha um plano de, uma começa, depois a outra, né? Enfim, fazer a coleta de óvulo. E aí a gente entendeu que tanto eu quanto a Má, a gente tinha uma baixa reserva ovariana. Que é, né, quando você já tá, não entrando na menopausa, mas tipo assim, as suas chances de engravidar ficam um pouco mais difícil. Olha, é melhor falar o nome do teste, porque a gente comenta que isso deveria ser... uma informação pública. Eu acho que todas as mulheres deveriam saber disso. Todas as mulheres que querem ter filhos. Que é um exame que se chama antimuleriano. E esse exame você faz um exame de sangue e você consegue ver essa sua reserva ovariana, que a Ali comentou. E ele vai de 0 a 8, mais ou menos, e conforme você vai ficando mais velha, essa reserva vai diminuindo. Olha. Mas a gente tem um ponto de atenção que existem mulheres mais novas que já estão com baixas reservas ovarianas. Então, ela já está muito baixa e se ela esperar ter 35 anos, por exemplo, que a gente fala, né, que a idade da mulher ter filho é até 35, ela pode não ter mais essa reserva. Olha só, tá vendo, mulherada? Anotem. É bem interessante isso, porque, né, na época eu tava com 30 e a minha reserva deu mais baixa do que a da Má, que tava com 32 na época, acho, né? 33. O seu deu meio. E colhe um exame de sangue. É um exame de simples. sangue, isso, simples, que vai dar lá um índice, né? E esse exame, o convênio cobre? Não cobre. É de alto custo? Esse exame tem alto custo? Não. Não, tá na faixa de uns R$300. Assim, Também é um valor acessível, não é assim caro. Se é um sonho, sei lá, você Vale tá a pensando, pena você sabe que você um dia quer, vale a pena fazer. Olha, E o bem seu legal. deu mais alto que o dela, Má? O meu deu 1. Mas eu já tinha 34 anos. Mas mesmo assim, para a idade, tava baixo. Ele teria que ser um 2,5. 3. E aí foi 2,5, 3. E foi 1. E então, como já que você baixo. conseguiu? Então, daí a estimulação toda é feita por hormônio, né? São vários hormônios que você toma. E aí a gente decidiu fazer a coleta. Então, tanto eu e a Má, a gente fez esse estímulo, que são injeções, né? Enfim, ali num ciclo, acho que de 15 dias, né? Que você vai tomando essa medicação. E aí, você vai fazendo ultrassom, tipo, praticamente um dia sim, um dia não, pra ver se os seus óvulos estão crescendo, né? Que eles chamam de folículos. Então, ele vai vendo quantos, mais ou menos, você tá gerando ali. Porque, na verdade, essa medicação não é pra criar, gerar mais óvulos, mas é pra ele crescer, pra Potencializar. conseguir aspirar, entendeu? Então, aí o meu deu, sei lá, na faixa de 6, que é pouco, né? Porque esse é um número que sempre vai caindo. E o da Má tinha dado, acho que, sei lá, 12. Tipo, o dobro, sabe? Aí a gente, enfim, continuou todo o processo, fez a aspiração, eu e a Má. E aí, o primeiro passo é esse, fazer a coleta do óvulo, ver se eles estão maduros, tem isso ainda, se tá maduro, se não tá. Depois, fazer a fertilização, né? Juntar com material genético.
E aí você ia acompanhando se ele vai se tornar um embrião, né? Ou não. Ou não. Então, por exemplo, os meus, no fim das contas, sei lá, eu tirei 6, 3 estavam maduros. Quando fertilizou Com o sêmen. com o sêmen, sei lá, no terceiro dia, os meus pararam de se desenvolver. E os da Má, né, sei lá, ela te coletou 12, fecundaram, sei lá, Não, 6, e enfim, foi um processo que é um número que sempre vai caindo, né? Ah, então vocês duas fizeram. Sim, nós fizemos. duas tiramos os óvulos e aí é o mesmo doador, né? Então, a gente tem embriões hoje congelados. Os embriões congelados. Temos embriões Ai, que congelados. Mas então, foi aí um processo que daí a gente fez uma primeira tentativa de FIV, que não deu certo, que não evoluiu. E aí a gente começou a fazer vários exames para identificar o porquê que não tinha dado certo essa primeira transferência. Foi na época que a gente conversou no curso que você falou Foi. que não tinha dado certo, que Foi. você tinha que refazer alguns Os exames. exames. Foi no final de 2020, né? Provavelmente, não lembro. Foi quando voltou nossas aulas presenciais e aí você comentou que estava tentando e não tinha dado certo, que precisava de mais exames, tinha algumas coisas que tinha que fazer a mais. São muitos exames, assim, muitos. E aí a gente foi fazendo. Aí nesse processo também a gente decidiu mudar de clínica. E aí, tanto eu quanto a Má, a gente fez uma nova coleta, porque eu já não tinha mais, né, embriõezinhos, né, os meus tinham parado de evoluir, então eu fiz uma nova coleta, a Má também, e aí a gente fez essa segunda tentativa. E veio o Caetaninho. Nosso sonhado Caetaninho. Nossa, depois de 2 anos. Mas olha, é muito legal todo esse processo. Vocês tiveram uma paciência, um conhecimento absurdo que vocês podem ajudar tantas outras mulheres que estão nessa mesma missão. Não só mulheres, também homens que hoje se casam e tem o desejo de ser pai, de ter uma criança, né? E como ele pode conduzir isso com uma outra pessoa. Deixa eu fazer uma pergunta que eu não sei, né? Não é do meu conhecimento. Acho que talvez muita gente que esteja assistindo não conhece também. Vocês podem escolher as características do doador? Sim. 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 Existem bancos de sêmen, tanto nacionais quanto internacionais. No nosso caso, a gente escolheu o internacional por ter mais informações. Então, você consegue... tem lá as características, tem fotos, se tiver disponível, tem o exame genéticos. Do doador, tem falando o que ele gosta. Hábitos, se tem vício de alguma coisa, né? Se bebe, legal, se fuma, né? essas coisas. Então tem muita informação, tanto dele quanto se tem irmãos, se tem pais, avós, o que fazem. Então é um banco bem completo, assim. Nossa, que interessante, muito legal. E é muito difícil de escolher. É muito. Porque é o que a gente estava comentando antes, né? A gente acha que não tem preconceito. Mas todos nós temos. Todos nós. Esse é um ponto muito legal. A gente tem viés. Não adianta. Então, por exemplo, é óbvio que quando você se apaixona por alguém, você se apaixona pela pessoa. Né? Independente de como ela é. Você se apaixona pela pessoa. Exatamente. Porém, quando você vai escolher um doador, eu até comentei com ela, falei, se eu fosse homem e estivesse no banco lá, eu não me escolheria, né? Olhando pelo histórico da família, porque tem doenças que são genéticas. Sim. Então, por exemplo, muito provavelmente eu tive um bisavô que eu não conheci, que provavelmente ele teve Alzheimer. Então, assim, é algo genético. Sim, que né? pode Que vai acontecer. estar embutido ali. Então, por exemplo, você vai escolher, você não escolhe pela foto, você vê se tem tudo isso. Então, você encontra vieses, você vai escolher uma pessoa com alguma característica que é genética. Então, assim, é um preconceito que você tem. É legal você ter trazido essa frase, que é o que a gente falou no episódio da Michelle. O preconceito, ele existe.
Não adianta a gente falar. E muitas vezes é o que a gente trouxe também no episódio da Michelle. Às vezes, a maneira como você se expressa e você comunica, às vezes, sem você saber, tá carregada de preconceito. Um termo que você usa, às vezes, é um termo que você não deveria usar, né? Então, às vezes, não tem preconceito no termo, mas é um termo que não é adequado você usar, dependendo da situação, né? Então, realmente, sempre tem viés, como você disse. Palavra bonita, né? É chique, viés. Agora eu vou usar essa palavra. Vou usar essa Tem palavra. viés. Tem viés e não tem viés. Tem viés e não tem viés. Tá É vendo? muito chique. Muito chique. E conte pra nós uma... Além, vocês se conheceram, se casaram... Má, você sempre foi lésbica. A gente pode usar esse termo lésbica ou não? Pode? Sim. Deve. Não, porque assim, é o que a gente falou, no da Michelle tinha coisas que a gente estava acostumada a falar e a gente foi ver que era preconceito. Então, hoje em dia, a gente tem que tomar muito cuidado para falar, não, ela é lésbica. Mas eu acho legal a gente trazer, que a Má me corrigiu antes da gente iniciar o vídeo, a gente estava aqui num bate-papo, e eu usei opção sexual. E daí a Má me corrigiu que não é correto, porque não tem opção. Fala aí, Má. É isso aí, é orientação sexual. Porque concorda que a gente não escolheu ser assim. Você não escolhe estar numa posição que vai te trazer muitas dificuldades e preconceitos. Sim. Arrasou. Então, assim, e te colocar num armário que você nunca deveria ter estado lá. Então, por isso que não é opção. É um termo, né, antigo, que as pessoas têm costume de falar. Porque Que é muita gente opção fala. sexual, né? Sim. Se falado em televisão até, opção sexual. É Já que não é li. opcional, né? Não foi. A gente não escolheu. E muita gente usa, por isso que eu acho válido a gente trazer, porque muita gente usa. Acho que se bobear, a maioria das pessoas que são héteros usam o termo opção sexual. Sim. E é legal comentar sobre falar, né, de ser lésbica. Eu tô ressignificando isso na minha vida, porque eu tinha muita dificuldade de falar lésbica. Eu sempre falei gay, mesmo sendo um termo para homem. Por quê? Porque o lésbica na nossa cultura, ele soa algo mais ofensivo. Não que gay a gente ouve mais, sabe? Eu sempre achei lésbico, falar a palavra lésbica mais bonita. Olha que coisa. Então, Olha, agora do que eu fiquei sapatão? assim. Eu sempre achei lésbica uma coisa bonita. Ela é lésbica, Então, é mais se bonita. você pega, vamos supor, se você pegar a minha mãe, eu não sei a mãe de vocês, mas ela vai falar, não vai falar lésbica, vai falar sapatão. E eu sempre achei falar, ai, fala sapatão. É coisa ofensivo feia. falar sapatão? Ou não tem essa? Não, Eu acho não... que a gente se apropriou da palavra Sim, eu sapatão, acho que a porque gente se apropriou. ela foi muito usada pra, tipo, ofender. Ai, sapatão, né? Tipo, É, que eu tava eu usando acho que ela tipos. foi criada, assim, pra ofender. Mas eu acho que a gente, né, a comunidade lésbica, se apropriou dessa palavra tão... Resignificou ela. Isso, né? Somos mesmo, sapatão, Isso né? aí. E a gente ressignificou isso. Acho que a gente Leva mais usa tranquilo. de uma forma... Sim. ainda... E aí esse termo, né, lésbica, até eu comentei hoje isso na minha rede social, o termo que eu tô ressignificando, isso que eu estou falando agora. Porque não é fácil você olhar para trás toda a sua história, tudo que você passou, e é difícil falar, né? Tem muitos amigos que eu encontro hoje, e a Aline comentou, mas assim, no nosso casamento foi a primeira vez que a minha família inteira, tipo, soube. Não que eles não soubessem. Mas né? que eles A história- participaram exato. ativamente. Que eu assumi que eu estava com uma mulher. Foi no dia do meu casamento. Não os meus pais, mas assim, tios, tias, primas. Que eu enviei o convite e eles foram. Então, foi isso, assim, amigos do meu trabalho, que eu gosto muito, que são amigos, assim, que foram no nosso casamento, eu não conseguia falar a respeito de tanto bloqueio que você tinha. acaba tendo e construindo na sua vida por falar, não, isso é errado, isso e tentar lutar contra isso, sabe? Então, você ressignifica uma vida ali. Era isso que eu ia entrar. Quando você se descobriu nisso, pera lá, eu... Se entendeu. Desde criança. Se entender. Se entendeu, Se entendeu
nessa questão, quando você falou, não, eu sou lésbica, mas o seu inconsciente não era lésbica. Né? Eu já sabia, eu acho que, assim, desde criança eu sabia que tinha alguma coisa de diferente em mim. Eu não sabia explicar o que era, mas eu sabia. Eu sabia que era diferente. Então, é isso, assim, não sei. Acho que tem histórias totalmente diferentes, né? Ali é diferente da minha, mas eu sempre soube. Já namorei homem, assim, mas... Não tinha conexão. Não tem jeito, É porque você acaba, não é aquilo que te atrai, né? Você não tem atração sexual nenhuma por aquela pessoa, né? Tipo, não te atrai, né? A figura masculina acaba não te atrai. Ele era uma pessoa muito incrível, assim, um homem muito bom, sabe? Então eu não fiz aquilo eu comento isso hoje, eu não fiz aquilo por pressão. Eu fiz porque eu quis mesmo. Eu tava, né, tentando até se me conhecer. entender, me conhecer, enfim. Mas é isso, eu acho que é importante a pessoa ter essa abertura desde sempre, desde a adolescência. Eu acho que as pessoas são diferentes, né? E quando a gente tem, eu falo isso muito pra Ali, a gente teve o Caetano, expectativas são criadas a partir do momento que você tem um filho. Sim. E aí, o nosso papel é lidar com isso é uma outra pessoa. É um indivíduo, eu falo isso. O ser é. humano, ele é indivíduo. Então, a gente deposita uma coisa na vida da outra pessoa que nasce como um filho, e se ele não segue, gera uma frustração. Só que a gente esquece que ele tem as opções dele. A gente teve a nossa. E agora ele vai voar, né? A gente trouxe, fez esse canal, mas ele é um ser único. Sim, e a gente só se frustra porque a gente criou a expectativa. Sim. Se a gente não tivesse criado, a gente não ia se frustrar. Sim, porque sempre assim, só vai se frustrar porque você idealizou algo que não foi compatível com a realidade. Então você se frustra, Isso, né? É isso aí. E você, Li? Conte pra nós. Eu me entendi lésbica, né? Bem mais tarde, assim. Sei lá, depois dos 20 mesmo. E pra mim foi uma coisa muito natural, né? Eu tinha me entendido sempre como uma pessoa hétero, tive relacionamentos com homens, então, tipo, pra mim, ok, mas eu nunca tinha sentido atração por uma mulher. Então, e tudo bem se sentisse, né? Na minha cabeça eu era muito, muito livre. Aberta. Até que um dia eu realmente falei, nossa, eu acho que eu quero ficar com aquela menina. Nossa, acho que eu quero. E tanto que eu cheguei nela, né? Enfim. E super rolou, tanto que entrei num relacionamento e pra mim sempre foi muito natural. Tipo, sempre falei, eu me apaixono por pessoas. Até então não tinha acontecido, até que aconteceu. E enfim, descobri aí todo mundo. Fui muito bem recebida nesse universo. Me receberam muito bem. Enfim, mas pra mim sempre foi tratado com muita naturalidade. Eu acho que isso faz a total diferença. Sim. Né? Porque é que nem você falou. Eu me apaixono por pessoas. Sim. Né? Não importa qual é o sexo, é uma pessoa, né? Sim. E o que vai te encantar por ela é as características, o caráter, é como ela te trata, né? Sim, e foi isso. Pra mim foi muito natural, não tive nenhuma questão comigo também, né? Porque tem muitas pessoas que entram também num conflito, né? Com você mesma, interno. E, enfim, pra mim foi tranquilo. E as famílias? Sempre um processo, né, amiga? Sempre tem aquela coisa da expectativa que a Marcele falou. Pra mim, a família foi um pouco diferente, porque até então, né, até os 20 e poucos anos, namorava com um homem, e aí foi, tipo, como assim mudou agora? Né, tipo, nunca deu indícios, né, tipo, então foi um susto, assim, eu acho. Para as minhas irmãs, né, que somos 4 mulheres lá em casa, foi um pouco mais fácil, né, porque eu acho que também tá ali numa faixa etária que também tá, enfim, mais aberta às vezes para entender sobre isso. E aí para os meus pais foi um pouco mais desafiador nesse que eu falei, né, esquisito de que muita novidade,
né? Não, acho que eles não esperavam isso, Mas né? você levou pra eles com naturalidade ou você teve receio, Não. demorou pra levar pra Você eles? chegou e jogou. Joguei joguei. e saí correndo. Nem joguei. Minha mãe que veio, Aline, você é sapatão? Aí eu falei, não, mãe. Tipo, Você tá louca, mãe? De onde você tirou isso? mas foi meio assim, ela que veio me questionar, assim, e enfim. E aí depois a gente, né, falei, mãe, acho que sou. Acho que eu... Daí ela ficou meio assim, mas, né, não sabia lidar, e enfim. Mas aí depois de um tempo, meu pai teve uma resistência maior, assim, falou, não aceitou de início. Falou, aqui dentro de casa não, né? Tipo, tem aquela coisa, eu sempre aceitei, sempre tive amigos. Não né? tenho preconceito. Mas dentro da minha casa não. Teve esse babado Hoje aí. eu sou a preferida, tá? Hoje é a preferida. Então, pra ele foi, imagina, foi difícil. Mas eu falo, foi uma fase que durou pouco tempo, né? Porque eu vejo, assim, pessoas que lutam anos e anos pra tentar se adaptar ali com a família. Mas pro meu pai, sei lá, durou um ano ele nessa resistência, nessa adaptação. Mas depois que ele entendeu... E aí ele usava muito, tipo, eu não aceito muito, né? Mas eu respeito. E aí hoje em dia eu falo, você não tem que aceitar nada, né? Porque não é você que tá sendo pedido em namoro, em casamento, né? É só o respeito mesmo que a gente pede. É só isso que você precisa respeitar. Respeitar a nossa decisão. Nossas a escolha escolhas. do outro, né? Exato. A vida é do outro, não é sua, não é mesmo? É isso aí. Mas eu acho isso que você falou interessante, porque eu acho que é muito doloroso, eu acho, para aquela pessoa que não aceita que ela é, né? Porque deve ter muito isso, né? Eu tenho um conhecido meu que ele demorou anos para ele se assumir gay, para ele entender que ele era gay, entendeu? Para ele. E eu tenho um outro que não aceita até hoje. Entendeu? Então, assim, eu acho que é um processo. Eu acho que quando a pessoa encara com mais naturalidade, que nem você, que já estava aberta, eu acho que é menos sofrido. Com certeza. Né? Sim. No meu caso, não foi tão simples. Acho que a Aline foi que salvou aqui toda a minha jornada, porque eu nunca... Não é que eu não me aceitava, mas eu não podia ser eu 100%. Eu não conseguia, porque de tanto bloqueio que eu tive, eu tenho uma família muito religiosa. Então, isso complica um pouco mais, infelizmente, assim. Então, isso foi muito difícil para mim, porque eu via muito que, né, era jogado muito na minha cara o quão errado isso era, né? O quão tristeza isso trazia. Então, foi uma coisa que eu tive que lidar sozinha. Que pra você, né? Tipo, como isso é super errado lá pra eles, como que eu vou ser assim? Isso. Então, assim, foi mais isso. Eu tentei lutar contra os meus sentimentos por alguns anos, mas, enfim, eu acho que... E tive relacionamentos também com mulheres que eu não podia buscar na frente da casa. Eu tinha que buscar em, sei lá, 3 quarteirões da casa, sabe? E isso me fazia muito mal, porque eu sou uma pessoa que eu tenho muita... Eu não sei mentir. Você vê na minha cara que eu não sei mentir. E fazer isso me fazia muito mal. E me fez mal por muitos anos. Então, com a Aline já foi diferente, porque a Aline sabe disso. Eu falei isso, inclusive, no dia do casamento. Quando a gente saía, ela me dava a mão e eu soltava. Eu puxava a mão assim, e ela pegava a minha mão e segurava firme, assim. Tipo, tamo sem junto. falar nada, sem falar nada. Vem Ela aqui segurava. que eu tô... E isso fez toda a diferença pra mim. Porque foi a primeira pessoa que me assumiu de verdade. Sem me esconder, sem pegar... Sem ter que mentir pra ninguém, no tipo, né, esconder Ai, isso. até arrepiei. Mas foi ela que fez isso e que minha família ama a Aline, gosta muito dela. Ela arrepia e eu choro. Ah, gente. Mas é verdade. Né? Mas sabe o que eu acho lindo isso? Porque ela também, né? Esse ato dela e ela ter toda essa atitude também foi o que te ensinou hoje a lidar mais com essa questão, que nem que você falou que tá resignificando, de
ser lésbica, né? De Sim. usar a palavra lésbica. Usar isso como potência, né? Eu acho que Exatamente. hoje eu falo muito disso no meu trabalho. A gente faz palestras sobre isso e eu falo abertamente da minha vida para todo mundo. E foi até um tempo atrás, né? Uma moça veio falar comigo e falou: nossa, que incrível sua vida, eu queria ser assim, eu queria poder postar foto na internet e falar quem eu sou. Eu falei assim: e você acha que eu faço isso há quanto tempo? Porque assim, faz 5 anos que eu faço isso. Né? Então, assim, 30 anos da minha vida, eu não fiz nada disso. Sempre foi, assim, aqueles amigos que sabem de Mais tudo que estão com a próximos. gente, que sabem, mas assim, O resto eu não tá era por trás. 100% eu. Então, por isso que é muito importante, inclusive, no nosso trabalho, né? No meu trabalho, isso começou a ser mais natural depois que eu comecei a namorar a Aline, porque daí joguei pra rede social, né? Se jogou pra rede social, tá no mundo, né? Tá no mundo. Todo Tá na mundo boca tá do povo. sabendo, alguém compartilhou, comentou. Já o viraliza. WhatsApp já tá bombando, entendeu? É isso aí. Então, no meu trabalho, começaram a ver sobre isso e trataram isso de forma natural, né? Tanto que eu lembro até hoje, ia ter um churrasco e falaram: vai lá, leva sua namorada. Isso foi muito importante pra mim, sabe? Porque eu não preciso justificar quem eu namoro. Então eu namoro uma mulher. Eu não preciso falar isso, né? Como a gente também tem que... Tratar isso de forma natural. É natural. Porque Porque é, Relacionamento é relacionamento. Não importa se é com homem, se é com mulher. E foi isso, assim. Acho que hoje é a minha potência. Hoje... No meu trabalho, eu até gravei um comercial, né? Que foi até pra Rede Globo e tudo mais. Eu vi pelo Daline, que ela... Ai, que top! Aquela mulher, sabe, Boninho, tipo- você ó, o Boninho ali, ó, nós temos um Boninho aqui. E eu acho que foi muito para trazer essa mensagem de diversidade. Porque era uma mulher que trabalha com tecnologia e, né, olhando para mim, você vê já muita coisa aqui do LGBTQIAP+. Acho que tô representando o L, mas, né, você vê uma diversidade toda uma na classe. minha imagem, você vê. Então, isso me disponibilizou, me possibilitou fazer isso. Então, a partir do momento que eu falei, eu sou assim, eu não vou conseguir agradar ninguém, eu não devo fazer isso, né? É minha vida. Exatamente. Eu não tô fazendo nada de mal pra ninguém, né? É pra mim, assim, é o que eu sinto. Então, a partir do momento que eu fiz isso, minha vida se transformou. Assim, lógico, foi a Aline que me ajudou. Foi a Aline que Foi a pegou Aline na que mãozinha pegou na minha mão e não vamos lá. soltou. Vamos lá, seja você. Não solte mais. Não solte Pare minha com mão. isso. Para de birra. Antes de ser mãe, ela já estava educando, né? Já estava se preparando ali. Vem aqui, segura pare aqui, com vamos. É isso. E aí hoje eu sou a pessoa que dá a mão e Vamos junto. ajuda também outras pessoas, assim. Ai, arrasou. Isso aí, gente. Muito linda, tô Só arrepiada não vale ainda. chorar. É. Porque a gente chora, eu sou emotiva. Ah, você sabe que eu nunca fui de chorar, né? A minha segunda gestação, eu fiquei tão emotiva que hoje em dia, qualquer coisa, eu Comercial choro. da Doriana. E eu nunca fui assim. Eu falei que o hormônio da gravidez veio e ficou. Não foi embora mais. Porque ficou, eu choro, tudo eu me emociono. Ai, virei uma manteiga. Você falando em chorar, foi muito legal quando a Aline foi contar para nós, né? Você lembra do dia que você contou para nós que estava grávida? Ai, sim, sim. Ai. A gente reuniu a turma da acupuntura e todo mundo, eu sabia que a Aline sempre gostou de cerveja, via nos stories, né? Bebidinha ali. Eu quero um suco de laranja. Mas você não bebe cerveja? Então, gente, com esse jeitinho meigo dela, fala: então, gente, Sabe o que é? sabe o que é? Eu tô grávida. Ai, aí eu quero bando de mulher, gritaria. "Ah!" Até o garçom falou: nossa, parabéns. Daí ele veio. Ele veio, parabéns. Porque eu sabia do processo dela, eu e a Aline. A Aline foi meu, posso dizer, com propriedade. Foi a primeira pessoa que eu comecei a conversar no curso e seguimos até o final. Foi mesmo, Rafa. Porque eu era chata. Inclusive, as meninas falam. No dia da nossa reunião, elas Não falaram: acredito. nossa, Rafaela, como você era chata. Eu sentava lá na frente, do lado da Aline. E ficava assim, ó,
A turma lá atrás fazendo aquele auê. Eu olhava Fazendo a feio, Caxias. Dissimulada. mas eu queria estudar, não conseguia prestar atenção. Inclusive, Depois dos 30, ela Pois decidiu ser aquela bem aplicada. assim, inclusive a sua amiga não parava de falar. Não é minha amiga. É sua amiga. Não é, não. Foi no passado muito distante. Hoje, graças a Deus, não é mais. Não parava de falar e atrapalhava a aula. Né? E Graças eu e a Deus, Aline não é ali, mais. ó. Com a cara de bosta das duas, uma olhava pra cara da Prestando outra. atenção, querendo prestar atenção. Querendo prestar atenção. E a galera não deixava. E hoje a gente é tudo amigo. Focadas. E hoje a gente é tudo amiga. É verdade. Ressignificamos essa parte. aí. Tá vendo? Acabou o curso, importante. ela ficou legal, porque ela já tinha aprendido tudo. É. Não terminamos, não. Né, linda? A gente só terminou o curso. Tem 1.975.000 horas ainda. Não dá. Uma hora a gente termina. Pois Vamos é. voltar ao assunto que aqui hoje não é dia de acupuntura. Deixa a acupuntura pra lá. Deixa lá pra lá. Eu ia falar... Ah, lembrei o que eu ia falar. Vocês já assistiram aquele filme A Mulher Dinamarquesa? Já. Ah, eu não assisti. Eu assisti ele há muito tempo atrás e ontem tava passando na televisão. É muito bonito. É um filme lindo. Se as pessoas querem entender um pouco desse processo, que as pessoas têm que querer entender, né? Não basta Verdade. falar, né? Tem Mas que hoje querer. em dia já vale dizer que é obrigatório você entender. É. Não tem essa. Não quero. Vai entender, sim. Entendeu? A favela Vai entender, enfia na cabeça. vai procurar informação, porque hoje o mundo é outro, entendeu? As pessoas são mais livres para expressar o que elas querem ser. Então, se você não quer ser uma pessoa chata, entendeu? Preconceituosa, vai entender sim, assista o filme. Esse filme se passou em 1933. Foi feita a primeira cirurgia de órgão genital masculino. E um médico muito doido quis tentar fazer uma segunda cirurgia para introduzir uma vagina no homem. E deu errado. Mas ficou um legado aí muito bonito, porque se em 1933, a gente tem 2022 e as pessoas não entendem, até hoje, o que é o respeito. Sim. A história do filme é muito bonita, né? Tem muito tempo que eu assisti também, mas pelo que eu me lembro, ele também era casado, ou ele namorava, Ele né? se casou, Ele gostava muito dela, mas ele também, nesse processo, ele era pintor, Ele não se era? reconheceu como mulher. É, ele gostava Né? de colocar as roupas Ele se dela, reconheceu né? como mulher. Então, ele era uma mulher trans. Uma mulher trans, sim. E aí é nesse processo, eu acho. Eu não lembro da E história, ela- mas eu acho que ele era pintor, alguma coisa assim. E ele se vestia. Ele se vestia para ela pintar Ah, é. uma figura de uma mulher, que Era ela isso. precisava de uma inspiração. Uhum. E ele se vestia de mulher. Ele começou a gostar. E ele... Onde é que ele começou a gostar? Ele já era ou foi na... Ele se reconheceu. Isso. Ah, mas como antes mulher. ele não. Só quando ele começou a se vestir pra ela pintar, que ele começou a se reconhecer Então, daquele se jeito. retrata desde quando ele era criança. Que ele já tinha essas questões, mas era o que vocês falaram. É algo proibido, né? Como que eu vou falar para minha família? Isso em 1933. Vocês viram a propaganda da... Esqueci agora que empresa que é. TDAH. Que é de... É brasileira, que acho que é de caminhões. Que mostra o caminhoneiro trans. Não. Procurem no YouTube. Que ele fala que ele por muito tempo foi o fulano e agora ele é a fulana. Então ele dirige lá o caminhão vestido de mulher e ele fala que ele é assim e bora lá. Arrasou. É uma propaganda. Esqueci qual empresa que é, mas se vocês jogarem no YouTube acham muito legal. E Mal, o que você faz? Você falou, né, o meu estilo já diz, né, mas quem é a Marcele? Hoje? Tá, a Marcele é uma pessoa muito curiosa. Muito. Eu gosto muito de aprender coisas novas e eu trabalho com tecnologia. Então, eu sou engenheira da computação, né? Atualmente eu trabalho no Itaú, então eu sou líder lá de tecnologia. E né, agora, vivenciando aqui, né, o que é ser mãe, eu acho que é um dos desafios mais lindos e mais difíceis da minha vida.
A no Aline, além dela comecinho. segurar a sua mão, ela te trouxe uma bagagem completa. Isso aí. Vamos juntas. Vamos juntas, né? E hoje, um dos meus pilares, né? Eu tenho... tô atuando mais na rede social para falar de empoderamento feminino e para trazer mais mulheres para atuar com tecnologia. Porque ainda assim, existem poucas mulheres trabalhando, e a gente não fala só de mulheres, mas assim, da diversidade como um todo. Isso é muito importante. E hoje ainda a gente tem profissionais que não estão se formando, né? Quando a gente olha para a nossa era digital, a gente precisa formar mais pessoas. Então, a gente tem um déficit de mais ou menos mais de 500 mil pessoas nos próximos 5 anos que precisariam se formar e não irão se formar. Nossa. Então, por isso que existem aí várias empresas ou iniciativas para ensinar as pessoas tecnologia de graça. E então, uma assim, das minhas lutas é trazer isso para as mulheres, dizer que elas podem sim aprender tecnologia, que quando a gente é criança, o que acontece, né? Quando a gente tem um filho, então ele vai lá, brinca, rala o joelho, e aí, é menino, né? Menino é sapeca mesmo, menino é aventureiro. Você vai comprar um brinquedo pro menino, ele pode ser astronauta, ele pode ser piloto, ele pode ser qualquer coisa. Tem Policial, muita coisa, policial, bombeiro. qualquer coisa. E aí a menina, não. A menina, a gente veste ela bem bonitinha, daí ela vai lá brincar no barro. Sai daí, filha, você vai se machucar. Ou ela vai correr, não, você vai... Então, assim, desde pequenininho, os meninos são estimulados a arriscar, as meninas são estimuladas a tomar cuidado. Sempre. Cuidado, não faça isso, vá pelo caminho seguro. E aí, quando a gente cresce, a gente se depara ali com uma tela preta, a gente vai codar, a gente vai desenvolver alguma coisa. No primeiro desafio, você fala, isso não é pra mim. Acho que eu sou pra menino. Acho que eu sou de humanas, né? Então, assim, grande parte, assim, da estratégia que eu tenho adotado é mostrar que sim, é possível. Mesmo você lá, criancinha, falando, né? Falaram pra você que não. E então, é esse o desafio. Aí, se eu puder aqui já falar o arroba. Pode, lógico, pode. Deve. No Instagram, @enge.marcelebarros. E no LinkedIn, Marcele Barros. Então, a gente tá ali todos os dias. A Mayara que tá aqui comigo, ela trabalha junto comigo, então ela me ajuda com as redes sociais. A gente Bacana. Batemos 10 mil pessoas no LinkedIn. Uau! Parabéns! Eu já ia bater palma, bater na mesa, não pode. Pode sim. A gente tá muito Rapidinho, feliz. pode. Porque não é o número, né? Mas assim, são muitas pessoas que a gente... impactadas. Isso, que a gente pode falar a respeito, abrir a Isso. discussão. Né? Mas eu acho muito legal isso, porque eu fiz 2 anos de engenharia, né? Eu sou formada em administração de empresas, eu trabalhava com o universo corporativo e mais na parte de trade marketing, né? Com franquias. Aí eu falei, cara, eu quero parar com isso, porque era muito desgastante, muita viagem, muita unidade, muita loja. Eu falei, ai... E meu pai sempre trabalhou com construção civil desde que eu era pequena. E eu sempre tive vontade, lá atrás, de fazer engenharia. Só que quando eu era pequena, meu avô falava, você tem que fazer direito. Você tem que fazer direito. E daí eu entrei para a faculdade de direito por causa do meu avô, que falava que eu tinha que fazer direito. Aí eu falei, não quero, esse negócio não é para mim. Aí, por conta do trabalho que eu desempenhava na época, a empresa, não, faz administração, porque daí você vai cuidar das lojas. E daí eu fui indo para onde a vida me levou. Aí chegou o dia que eu falei, eu vou fazer engenharia. Só que daí eu já tinha uma faculdade, já tinha uma pós, já tinha filho. E a faculdade de engenharia exige bastante. Não é um curso fácil, mas é um curso maravilhoso. Aí eu tinha aula de sábado, tinha dia que eu tinha aula integral. Então, com uma filha, era bem puxado. E eu falei assim, mas vou fazer os 2 primeiros anos, vou procurar estágio, vou começar. E aí que veio o desafio para mim. Tinha um menino da minha sala que eu fiz engenharia civil, né? Eu completei os 2 primeiros anos. Ele tinha 2 estágios. E todas as vagas que eu olhava não era para mulher. As empresas não queriam estagiárias mulheres. E aí isso me desanimou e fez eu desistir da faculdade. Na época. Porque eu falei assim, isso foi o quê? Em 2014, acho. Quase 10 anos aí, né?
2014, 2015, eu falei, cara, eu vou fazer uma faculdade e vou entrar por uma área que eu não vou conseguir nem trabalhar? Se nem um estágio eu tô conseguindo fazer, porque não aceita mulher, como que eu vou fazer depois que eu vou me formar? Não era uma faculdade barata na época, né? Hoje em dia acho que já tem mais programas, é mais acessível, tudo, na época não. E eu acabei desistindo por isso. Porque eu não tinha espaço no mercado por ser mulher numa área que, teoricamente, era para homem. A gente falou isso em algum episódio, que eu não lembro qual, sobre algumas questões que são direcionadas. Não, isso aqui é só para homem, isso aqui é só para mulher, que é uma história que você contou, né? Lá atrás a gente é a menina cuidado, é introduzido na brincadeira de casinha, brincadeira de médica, brincadeira de não sei do que, somente para meninas. Uma menina que brincasse com um carrinho, sai daí que isso é coisa de menino. Ou um menino brincando com boneca, sai daí que isso é coisa de menina. Como se a menina não fosse dirigir um dia e o menino não pudesse ter um filho. Não pudesse ter um filho. Não pode varrer uma casa, não pode ter uma vassoura, Pois não pode é. lavar Você uma louça. entendeu? Então, assim, a gente veio de uma geração que hoje a gente tem que tentar fazer um pouco diferente para não cair nisso. Desconstruir, né? Desconstruir e reconstruir uma nova visão. Eu acho que isso que ela falou, né, de estar levando para as mulheres que podem e devem, eu acho muito bacana, porque eu acho que hoje também o mercado está muito mais aberto. As empresas estão muito mais abertas para essa visão do que, tipo, lá na época quando eu fazia. Porque, olha, isso fazem 9, 10 anos. Sim. Né? Então, quanta coisa não mudou, né? Hoje em dia as coisas, em um ano, já tem uma revolução enorme. Então, comparado a 9, 10 anos atrás, já mudou bastante coisas. E a diversidade, ela é importante, né? A Má fala muito disso. De uma forma geral, né? Diversidade de idade, você ter numa equipe diversidade de idade, de gênero, são vivências diferentes. Sim. E é isso que vai realmente fazer diferente, né? Num geral, assim. E que vai na agregar construção, numa equipe, né? que vai agregar. Na empresa. Se for todo mundo igual, O que seria que do vai azul fazer se diferente? todos gostassem do amarelo? Vocês sabem por que a diversidade é importante? Manda aí, Má. Manda aí, A gente não lança vai saber brava. responder isso daí. Lança brava. Nossos viés não vão ser... Não, a diversidade mais é importante porque não existe inovação sem diversidade. É por isso que as empresas hoje querem trazer pessoas diversas. Você vai criar um produto. Se você tem 15 pessoas atuando nesse produto e as 15 pessoas são iguais, por exemplo, são homens cis brancos, eles vão criar um produto para essas pessoas, para essa tribo. Se você tiver pessoas diversas, cada pessoa tem uma vida diferente, uma vivência diferente. E essas pessoas, elas vão somar no desenvolvimento desse produto. Então, por isso que a diversidade é importante. Não existe inovação se você não tiver diversidade. Você vai criar um produto achando que está criando para milhões. E, não existe um país mais diverso que o Brasil, certo? Não. A gente tem muita diversidade. Muito. Né? E tem uma frase que uma vez eu ouvi em algum lugar, eu gosto muito de falar, que é: a gente tem 50% de mulheres no Brasil, né? E 50% homens. Mas a gente tem 50% dessas mulheres e esses 50% de homens são filhos delas. Exatamente. Arrasou, adorei. Amei. Feminino total. Esse eu não olhei pra câmera. Não vai... Mas tá valendo. Tá valendo. Lógico Essa que tá... frase não precisava nem olhar pra Nem câmera. olhar pra câmera, era só olhar pro teto que você Já fala, arrasou, já bombou. Já gravou? Se não gravou, anota. A gente tem TDAH, a gente não vai lembrar Não, da mas frase essa dela. não tem como esquecer. E eu sempre falo isso. Todo homem nasceu de uma mulher. Isso aí. Toda vida veio de uma mulher, né? E assim, uma vez eu falei isso para um chefe meu numa empresa minha, porque ele era super machista e tinham várias mulheres grávidas, né? E na mesa, assim, dos líderes da empresa, eu era a única mulher. Né? Tipo, tinham 7 homens nas mesas de reuniões dos chefes e só eu de mulher. Aí ele pegou um dia e tinha várias mulheres grávidas, né? Várias assim, umas 4, assim. Daí ele falou: Fabiana, por favor, veja com o pessoal aí que vai fazer as contratações das unidades. Da próxima vez que forem contratar a mulher, contrate sem útero.
Mas você Nossa, veio que de um... absurdo. Absurdo, né? Daí eu peguei e falei assim pra ele, falei, nossa, interessante, né? Você nasceu da onde? Veio da cegonha. Falei, você nasceu da onde? Né, o alecrim dourado? Né, os seus filhos vieram da onde? Quem provavelmente sacrificou a carreira pra cuidar de você, pra você estar aqui hoje. Exatamente. Porque tem Então, muitas mães que sacrificam a e a carreira gente já por isso. trouxe isso no podcast também, inclusive no mês das mães, o quanto o mercado de trabalho é cruel com as mães. Não com as mães, com as mulheres. Com as mulheres. E não, quando tem filho, piorou. Sim, Porque sim. eu trabalhei com RH. Uhum. E eu não atuava na parte de contratação. Eu atuava na parte de folha de pagamento. Mas muitas empresas vinham e perguntavam se tinha alguém para indicar. Ou na hora de contratar, eles falavam muito da como foi a entrevista. Quantos anos tinha, se era casada, se era recém-casada, Se tinha pretensão de ter filho. vai querer ter filho. Hum. Então, era descartada essas mulheres que eram novas, tinham potencial, mas não podiam trabalhar porque tinha intenção de Ó, ter filho. eu vou falar Ou se tinha filho pequeno, a pergunta era, tá na escola? Você tem rede de apoio? Sim. Eu vou falar um caso que aconteceu real aí, faz uns 2 meses. Eu decidi voltar para o mundo corporativo, né? Aí eu fui e uma empresa me chamou para uma entrevista. Eu, com essa minha língua frouxa que eu tenho, né? Fazendo entrevista. Aí cheguei lá, passei, conversei com uma pessoa, depois fui falar com o CEO. Aí ele chegou, perguntou assim pra mim, você tem filhos, né? Eu falei assim, já não gostei da pergunta, né? Daí eu falei, tenho 2. Daí ele falou assim, você tem rede de apoio? Elas estão na escolinha? Daí ele viu minha cara. Daí ele falou, eu falei, minhas filhas têm pai. E se não tivesse pai, elas também vão na escola. E se não dependesse nada disso, não ia me impedir de trabalhar. Daí ele falou assim, é uma pergunta que não se deve fazer, né? Eu falei, exatamente, é uma pergunta que não se deve fazer. Falei pra ele, é uma pergunta que não se deve fazer. Daí eu tinha visto que atrás dele tinha um porta-retrato. Tava ele, uma mulher e uma criancinha. Falei, a sua esposa tem filha, né? Vocês têm filhos? Falei, porque eu não aguento, minha língua Mas não se você aguenta. precisa ser assim, né? Eu acho que por muitos anos a gente não falou. Não, falou. Então a gente precisa falar. Tem aquele, né, livro, eu não lembro agora do autor, mas assim, não é só não ser racista, é ser antirracista, sabe? Então assim, aqui no caso a gente só vai parar de receber esses tipos de pergunta a partir do momento que a gente fala, olha, parou. você tá aqui pra me avaliar profissionalmente ou pra gente falar da minha vida pessoal? Isso que eu falei. Né? Daí eu falei pra ele, a sua mulher trabalha, não trabalha? Você acha que o desempenho dela é mais baixo porque ela tem filho? Ou você acha que ela trabalha muito mais e melhor porque ela tem filho, ela tem uma motivação a mais? Que tem alguém que precise Eu dela. falei pra ele, então não é uma pergunta que você se faz, porque você tá aqui pra avaliar o meu currículo, as minhas aptidões profissionais. Falei pra ele. Falei assim, então, a minha vida pessoal, se eu sou casada, se eu tenho filho, onde fica, o que comem, onde vivem, né? Falei, não condiz, né? Falei, então, se você quiser discorrer sobre o meu histórico profissional, a gente continua a entrevista, senão nem precisa mais. Na hora ela foi Arrasou, contratada. arrasou. Nem queria, eu nem queria, porque, sabe por quê? Se ele falasse assim, você foi aprovado, eu não ia querer. Porque uma empresa que tem um CEO com esse tipo de visão, não é um valor Isso, que eu queira exato. pra mim. E é isso, não existe diversidade se os executivos ali da empresa, o CEO, não tem essa mentalidade. Porque não tem como. É a pessoa que vai ajudar a empresa a definir as estratégias e para onde eles vão investir tempo e dinheiro. Então, não adianta. Não então, assim, adianta. é um lugar que... Tóxico. Não, uma mente fechada, a empresa tem prazo de validade. Sim. Sim. É uma empresa com prazo de validade. Não só a empresa, como funcionário também. Né? Ele é um funcionário Não que- valoriza pessoas. E a gente... Desculpa. Não, pode falar, mãe. Só queria falar da licença maternidade para eu não esquecer.
Por que existe muito isso hoje, né? Porque a mulher, ela tem a licença, né? Maternidade e homem tem uma licença que... A gente fala paternidade, mas não existe paternidade. É uma licença da pessoa que não está gestando. Então, 20 dias para empresas que são empresas grandes. Eu não é do Simples, ela é lucro presumido. Se não, são 5 dias. Então, assim, gente, 5 dias. Você tá entendendo o que tá acontecendo na sua vida. Você tá entendendo que agora você é pai. Não, nem caiu. Você nem dormiu nesses 5 dias. É isso aí. Você tá virado. É isso aí. Você sabe? Então, assim, quando a gente olha pra Alemanha, por exemplo, a Alemanha, ela tem uma licença de 2 anos. Independente de como você vai usar. Então, por exemplo, tem lá o casal, seja homem e mulher, 2 mulheres, homens. São 2 anos. Então, assim... Pros dois? O casal que escolhe como vai utilizar esses 2 anos. Você utiliza... Vamos dividir meio a meio? 1 ano 1 ano outro? Decidem. Assim, são 2 anos e fim. É pra família. Não importa, é família, independente do formato da família. Então, assim... Hoje a gente tem muito isso porque a pessoa que é empresária, ela vai olhar e fala assim, não, eu vou preferir contratar um homem porque ele não vai gestar uma criança e se gestar 5 dias. É igual casamento. Se gestar, e se tiver 5 dias. Então, essa discussão ela já começou, as empresas já estão olhando para isso, porque isso hoje impacta muito as mulheres a entrarem no mercado de trabalho. Então, a partir do momento que a gente deixar igual para todo mundo, aí... Não tem o que fazer. Mas isso é legal porque hoje você falou do homem que tem licença de 20 dias. Mas para a mulher também. Porque se a pessoa ela não é lucro presumido, uma coisa assim, é só 120 dias corrido. E para quem tem, acho que esse lucro presumido, é 6 meses corridos. Então, por que uma empresa que paga um imposto X e abate em outro... A funcionária mulher tem 6 e a empresa normal, pelo INSS, é só 120 dias. Qual que é... Gente, 120 dias. A criança, às vezes, tá com nem 4 meses. Porque, às vezes, você tirou licença um pouco antes, saiu um pouco antes. Uhum. Cara, 120 dias, você tá entendendo ainda o que é aquela criança, o que aquele ser quer da vida. Sim. Se ele quer mamar, se ele quer dormir. Ainda. Se você tá bem psicologicamente... Sim. Aí você é introduzida, larga seu filho por 8 horas lá, você vai trabalhar. E a empresa que deu trabalho hoje, quem a entrevista eu fiz com a mulher, né, que era a proprietária da empresa. Em nenhum momento ela me perguntou na minha vida pessoal se eu tinha filho, nananana, entendeu? A Fabiana só deixou claro que ela tinha um podcast pra gravar. Eu falei, ó, eu entro trabalhar aqui, só que é o seguinte, esse mês eu já tô com a agenda do podcast fechada, então eu vou ter que sair toda segunda-feira, tá horário pra gravar. E, Li, você não falou de você. Pois eu falei, a Marcela é tímida no começo. Depois, filha, que ela deslancha a falar. Ela vai embora. E eu sou mais quieta mesmo, né, Mar? Mas... Perguntas pra gente. Fala sobre você, sobre sua carreira, o que você tá fazendo. Minha carreira tá pausada agora, porque temos um bebê. Então, não tem muito... Você tá na profissão que mais exige... de um ser humano, que é a maternidade. Você é todas as profissões em uma. Você é enfermeira, cuidadora, professora, médica. Você é todas em uma. Pois é. E aí, enfim. Agora eu tô curtindo toda essa fase da... Às vezes é difícil, né? Às vezes a gente se cobra, né, Má? Às vezes eu falo, mas aí eu já tô pensando, porque depois com quem que ele vai ficar? Como que a gente vai fazer, né? Nessa volta desse lado profissional, enfim. Mas aí ela mesma me coloca, ela fala, viu, o que você tá fazendo agora? Qual que é a sua prioridade? Então, tipo, viva um dia de cada vez. Uma etapa de cada vez, ela falou, né? não fica, né, tipo, prorrogando, sofrendo por antecedência, porque, enfim, tanta coisa pode mudar, né? E assim, o que a gente quer, né? A gente quis por tantos anos, né, ter o Caetano. Ela falou, curte essa fase, aproveita. E a gente tem que estar trazendo realmente, né, toda hora, assim, pra realidade, porque a gente se cobra demais, né? E se você puder ficar com ele esse primeiro ano, né? É fundamental. É fundamental. A minha segunda, eu coloquei na escolinha com 4 meses, né?
Mas, tipo assim, eu não trabalhei. Ela ficava meio período na escola e meio período comigo. Eu coloquei porque ela era agitada e ela tinha necessidade de criança, né? Então, mas é verdade, o vínculo que você tem ali naquele primeiro ano, independente se é meio período, se é integral, vale muito a pena. Né? Então, Quando se puder, você puder, se você optar lá na Não frente, tenha ele pressa. maior. ele não vai ser um bebê de colo pra sempre, passar assim, ó. Passa rápido. Daqui a pouco tá igual o meu. Tá igual a amiga Beijando na adolescente, boca. um tormento, eu tenho que ficar caçando ela o dia inteiro. O onde ela lema tá. dele é: hoje é dia de house preto. Olha que mamãe tem que ouvir. Hoje é dia de house preto. Eu falei que eu vou enfiar aquele house dele no cu dele. Então, porque ele tá nessa fase. É telefone que não para, é WhatsApp, é fã, ele tem fã, gente. Tem uma menina A lá. minha vai numa festinha domingo, seu filho vai? Não, ele não Baladinha vai. pra adolescentes. Na Infinity? Não, ele não vai. A minha vai com as amigas. Eu Tem falei, deixa paredão. Tem paredão mesmo. Eu já instruí, eu falei, uma hora eu vou ter que soltar, não vou? Que já vai... Ele não vai porque ele não passou na recuperação, tá com todas as notas baixas. Ele vai repetir de ano. A Tô minha sendo não, sincera, a minha meu filho vai tá repetir de ano. belezinha. E eu vou deixar repetir pra ele aprender a lição. Mas eu já falei que eu vou comprar um copo pra ela. Daqueles com tampa de acrílico. Falei, que veio com canudinho. tá Falei. Então, Não tem bebida alcoólica, porque é pra adolescente. Vai começar acho que 5 horas da tarde, acabar tipo 10 e meia da noite. Eu falei, mas é até 16 anos. 17. Então, É dos não 11 interessa. aos 17. Essas de 16, aí os meninos, já falei pra ela, você toma cuidado, que menino de 15, 16... E os 17 piorou, então, são cheios da maldade. Eu falei, lá não vende bebida alcoólica, mas entra com alguma coisinha no bolso, joga a nossa bebida, vou comprar o copo de acrílico com tampa, canudo. Mãe, mas eu vou entrar com esse copo? Se quiser Vai. ir, é assim. Vai. Vai O Enzo entrar com quer ir também. Gente, vocês vão chegar nessa fase. Vai chegar, ficar caçando, onde você tá? Sai da Ai, escola, meu Deus. vai na casa da amiga. Olha, Aí quando vocês chegar têm na que... adolescência, vocês me contam. Vocês têm que ficar atendendo menina que tá ligando, o WhatsApp que você vai olhar um monte de mensagem de mulher. Vamos ver, né? Ai, graças a Deus eu não tenho filho homem, vocês têm, ó. Eu não tenho maturidade pra ter filho homem, eu sou muito ciumenta. Ainda bem que eu tive menina. É, Eu não imagino, Eu essa vou contar pior pra sogra vocês. do mundo ia ser eu. eu vou contar o que o Mas Enzo eu ia ter me que tratar falou. bem pra não perder o filho, né? Então eu ia ter que... Sabe o que o Enzo me falou? Falo ou não falo? Eu vou Fala, foder né? com a Começou, imagem termina. dele. Eu vou foder Ele com a vai imagem odiar, dele. Vai mas odiar a tudo mãe dele. Entrei no banheiro esses dias. Ai, meu Deus, lá vem. Olha Ele a cara do tomando Boninho. banho. Aí ele olha pra minha cara. Mãe, olha meu saco cheio de pelo. Eu, grande merda. Esse pintinho pequeno aí. Ele, mãe, fica grande. Eu falei, se ficar grande, o pau tora. Guarda esse negócio pra mim, eu não quero ver nada. Falei, eu quero ver você vir com essa bunda assada pra me passar pomada. Porque joga a bola, fica com a bunda assada, é a mãe que tem que passar pomada. Vocês vão chegar nessa fase com o Caetano, tá? Sinto dizer. Porque homem é escranchado e ele fala, ó, aqui, ó, meus pelinhos novos. Ai, desaforado esse menino. Deus o livre, ainda bem que eu tive menina. Boninho, põe aí pra nós essa fotinha bonitinha que a gente... O Boninho preparou. Olha! Que amor. Olha esse casamento, gente. Ai, arrepiei de novo. Que lindo. Pensa em uma família linda. Ai, olha, gente. Elas são lindas. Elas vieram hoje para trazer essa Gente, consciência. casamento mara. Olha esse casamento. Gente, vocês têm muito bom gosto. Muito obrigada pelo convite, por esse bate-papo. Ai. Foi super gostoso aqui a nossa conversa. Você viu ali que foi leve? Foi. Foi tranquilo. Foi. Vocês querem deixar algum recado para quem está assistindo? Alguma mensagem para o povo entender melhor essa questão, esse respeito, que não é uma opção. Orientação. Se orientem. Exato. se Não orientem. é opção, é Se orientem. orientação. O Google tá aí, né? Dá pra gente ver várias informações, enfim. Então, acho que... a única coisa que eu queria falar é que muitas pessoas conseguem as coisas por mérito, né? Porque foram lá, lutaram e fizeram acontecer.
E tem muitas pessoas que são penalizadas por elas terem nascido do jeito que elas são. Então, não deveria ser assim, né? A gente já tá... Como humanidade, a gente precisa evoluir, a gente precisa ser mais humano. Sei que é estranho a gente falar isso, sabe? Mas a gente precisa ser mais humano, porque tecnologia tá aí. A tecnologia não é uma coisa ruim, mas ela pode potencializar o melhor do ser humano, ou o pior. Então, acho que quanto mais a gente olhar para dentro, começarmos a sermos pessoas mais humanas, a gente vai conseguir ser potência, né? Acho que juntos a gente é mais, né, somos mais fortes e a gente consegue transformar vidas, né? Um dos meus propósitos é transformar vidas através de linhas de código. Então, a gente consegue fazer isso, independente, né, da carreira que a gente tem, da vida que a gente tem. Então, essa mensagem e agradecer a vocês pelo convite. Obrigada. Eu que agradeço por vocês terem aceito, por estarem aqui com a gente. A tonta aqui. A mocoronga que chora. Deram um show de aprendizado pra nós. Tá vendo? Tá Que é um vendo? lencinho. Não. Daqui a pouco o ranho tá escorrendo. Deixa eu. Eu sou emotiva, falei que eu choro. Né, ó. Tá vendo? Li. Meninas, muito obrigada. Deixa a Lili falar. Tá, ela vai falar, só falei muito obrigada. Para. Eu vou trocar o nome Não, desse gente, era podcast. isso. É Pod Discórdia. Obrigada, né, de novo aí pelo convite. E acho que a mensagem é isso que a Má falou, a gente ser mais humano. E respeito, cara, é o mínimo que a gente precisa ter pelas pessoas, pela história, pela vivência do outro, né, pelo próximo, ter um pouco mais de empatia. Sei que é difícil ter empatia, né, mas enfim, cada um tem a sua história, a sua vida e respeito. Acho que é isso que as pessoas precisam ter. Respeito. Né? Forte, né? Exato. Vocês não têm que aceitar nada, apenas respeitar. Exato. Né? Gente, muito obrigada, Má, muito obrigada, Li. Obrigada. Caetano que tá lá bonitinho, Nem chorou? nem chorou, lógico. Ele deu uma mamadinha Deu uma mamadinha básica antes. Tem que falar do patrocínio, né? Senão o Solta marido aí. não paga. Queria deixar aí mais uma vez o Erteca, né, presente nos nossos episódios, presente na minha vida, né, porque o maridão que patrocina. Correm lá, gente, não deixa de seguir, não deixa de compartilhar. Se gostou, se não gostou, também comenta. Se tiver alguma coisa, também manda para nós. Muito obrigada. E é isso, gente. Toda segunda-feira, episódio novo no ar. Obrigado por vocês que estão aqui todos os episódios acompanhando a gente. Um grande beijo e até a próxima.